Observe atentamente este mapa tático do Oriente Médio, com destaque para as regiões áridas do sul de Israel. A imagem de satélite revela manchas de vegetação surgindo, onde por séculos a geografia registrou apenas deserto. Sobrepomos agora um fragmento do manuscrito do Mar Morto, preservado em jarros de barro por 2000 anos. O texto descreve com precisão técnica uma transformação física que parecia inviável aos olhos da história. Durante muito tempo, acadêmicos trataram estas linhas apenas como metáforas poéticas sobre ciclos de renovação. A ideia de que a geografia física responderia a uma dinâmica descrita há milênios desafiava a análise materialista. No entanto, o que vemos hoje são dados agronômicos concretos, observáveis por qualquer monitoramento orbital. Estamos analisando documentos que permaneceram estáticos enquanto impérios inteiros se alteravam ao redor. A arqueologia moderna e a geopolítica atual estão revisitando esses registros sob uma nova perspectiva técnica. Não se trata de misticismo, mas de reconhecer ciclos descritos com uma exatidão geográfica impressionante. Neste documentário, investigaremos 3 convergências específicas entre textos antigos e a realidade atual. Elas descrevem movimentos de populações, rotas comerciais e alterações climáticas que estamos presenciando. O primeiro ponto de nossa análise nos leva diretamente às fronteiras que hoje dominam os relatórios globais. Para entender o presente, precisamos ler o passado como um arquivo de dados, sem viés religioso ou cético. O que ocorre nas colinas da Judeia e Samaria desafia as expectativas baseadas apenas na história recente. Textos de Ezequiel e Isaías mencionavam uma reocupação demográfica ligada a uma mudança na fertilidade do solo. Durante o domínio otomano, registros de viajantes descreviam esta terra como improdutiva e escassamente habitada. Mark Twain, ao visitar a região no século XIX, documentou um deserto onde a agricultura parecia inviável. Mas o pergaminho antigo afirmava que a terra retomaria sua produtividade em correlação com o retorno de um povo. Essa conexão entre demografia específica e resposta agrícola é um fenômeno raro nos estudos sociogeográficos. Ao cruzarmos dados de irrigação das últimas décadas com os mapas de migração, a correlação se torna evidente. Não estamos falando de acaso, mas de uma relação de causa e efeito que foi antecipada na literatura hebraica. A primeira convergência observável diz respeito à capacidade do solo de sustentar uma população que retornou. Por séculos, diversas administrações tentaram cultivar a região em larga escala, com resultados muito limitados. Romanos e mamelucos administraram estas terras, mas os registros indicam um declínio agrícola constante. O texto bíblico, contudo, indicava que a agricultura se tornaria viável novamente em um recorte temporal exato. Hoje, a região exporta tecnologia de ponta em agronomia, cultivando áreas que eram classificadas como estéreis. Isso obriga o analista a reconsiderar o valor documental das descrições hebraicas sobre a geografia física. Se o solo respondeu à descrição textual, devemos investigar o que mais foi registrado sobre a geopolítica. A segunda camada desta análise nos leva para além das fronteiras locais, envolvendo as potências do norte. Mapas militares atuais mostram cooperações se firmando nas rotas descritas por analistas da antiguidade. Nações que historicamente mantiveram distanciamento estão hoje assinando memorandos de entendimento militar. O cenário geopolítico está se alinhando a um desenho de alianças que foi traçado em períodos pré-romanos. Estudar esses textos hoje é uma questão de inteligência estratégica, dada a precisão dos nomes citados. Líderes mundiais operam em um tabuleiro cujas dinâmicas de poder foram descritas com séculos de antecedência. A arqueologia tem confirmado a localização exata de antigas nações citadas, validando a toponímia do texto. Isso reforça a fonte histórica não apenas como literatura de fé, mas como documento de referência geográfica. Ao olharmos para o leste, vemos a antiga Pérsia, atual Irã, expandindo sua influência conforme o registro antigo. As movimentações no Estreito de Hormuz seguem um roteiro de pressão regional previsto nos manuscritos. Tais eventos são reflexos de uma narrativa que previa o cerco diplomático e militar constante nesta latitude. Por muito tempo, acreditou-se que a diplomacia moderna tornaria essas previsões de conflito obsoletas. A expectativa era que a globalização diluísse as tensões tribais descritas nos pergaminhos do Mar Morto.
Mas a realidade mostrou que a tecnologia apenas ampliou a velocidade com que esses cenários se consolidam. Estamos diante de um ciclo histórico que retomou seu curso após um longo período de latência geopolítica. Agora, precisamos avançar para a próxima etapa desta investigação e analisar o alinhamento das nações vizinhas. Observem este mapa hidrográfico que acompanha o curso do rio Eufrates desde a Turquia até o Golfo Pérsico. Textos antigos previram que o regime de águas deste rio mudaria drasticamente, alterando rotas de acesso. Por milênios, o Eufrates funcionou como uma barreira natural defensiva contra exércitos vindos do Oriente. A hipótese de que suas águas baixariam a ponto de permitir travessias táticas parecia implausível no passado. No entanto, imagens atuais mostram o leito do rio exposto, revelando o fundo rochoso em vários trechos. Essa alteração deriva de complexas disputas de gestão hídrica e engenharia de barragens entre nações fronteiriças. A intervenção humana deliberada na cabeceira do rio criou exatamente o cenário físico descrito no Apocalipse. O que era um obstáculo militar se transformou em poucas décadas em um corredor de acesso geográfico. Isso altera a estratégia de defesa regional e valida a descrição textual sobre a abertura do caminho aos reis do leste. Mudamos o foco agora para o norte, onde mapas antigos mostram impérios que disputaram hegemonia por séculos. Russos, persas e turcos historicamente competiram pelo controle do Cáucaso e das saídas para o Mar Quente. A narrativa de Ezequiel descrevia uma coalizão militar entre estas nações que sempre foram rivais regionais. Durante a Guerra Fria, tal união operacional era considerada improvável pelos analistas de relações internacionais. Estudiosos tentavam interpretar o texto de forma alegórica, pois a realidade política não oferecia paralelo literal. Era difícil conceber a Pérsia e as forças das estepes do norte operando em conjunto no mesmo teatro de operações. Hoje, a tecnologia militar compartilhada é uma realidade visível nas fronteiras estratégicas da Síria. O alinhamento descrito há 2.600 anos está se materializando nas configurações de defesa atuais. Não é apenas uma convergência de interesses, mas a formação de um bloco geopolítico com características precisas. Os termos antigos Magog, Roshi, Meseque e Tubal correspondem geograficamente a estas potências modernas. A falta de conhecimento sobre toponímia antiga impede muitos de notarem a relevância dessa formação de bloco. Outro fator frequentemente ignorado pela análise secular é a recuperação da língua como elemento de coesão. Registros de Sofonias falavam sobre o retorno de uma língua pura para permitir a unificação cultural do povo. A linguística histórica afirma que idiomas que deixaram de ser vernáculos não costumam retornar a uso diário. O hebraico, por séculos, foi restrito ao uso litúrgico, sem aplicação no comércio ou na administração pública. Contra as probabilidades sociolinguísticas, o idioma antigo se tornou a língua oficial e viva em uma geração. Esse fenômeno é único na história das nações e cumpre um requisito técnico para a identidade cultural prevista. Sem uma língua comum, a interpretação coletiva dos textos fundadores e a coesão social seriam inviáveis. Hoje, o renascimento do idioma permitiu que documentos antigos fossem acessados diretamente pela população atual. Isso acelerou a identificação do povo com a terra e com as narrativas de restauração física descritas nos livros. O que parecia um detalhe cultural era, na verdade, uma estrutura necessária para os desdobramentos atuais. A região possui agora a infraestrutura, a demografia e a língua alinhadas com o texto preservado nos jarros. O cenário não é aleatório, mas segue uma arquitetura histórica desenhada muito antes da era romana. A história parece seguir trilhos que foram documentados e esquecidos em bibliotecas e museus pelo mundo. Cada nova configuração no Oriente Médio preenche uma lacuna que estava aberta na análise dos manuscritos. Estamos observando a convergência de fatores ambientais, políticos e culturais em um mesmo período histórico. Para navegar por essas informações, é preciso entender que o passado oferece as chaves de leitura do presente. A história não é linear, mas cíclica, repetindo modelos recorrentes que podem ser antecipados pelos textos. História, arqueologia e registros antigos se entrelaçam de maneira mais complexa do que aparentam na superfície. Ajustamos a lente para o epicentro diplomático da narrativa antiga,
o Monte do Templo em Jerusalém. Zacarias descreveu esta localidade como um ponto de tensão irresolúvel para todas as nações ao redor. Não há justificativa econômica óbvia para que o foco global recaia tão intensamente sobre esta pequena colina. Jerusalém não possui reservas significativas de recursos naturais ou posição logística para o comércio global. No entanto, a diplomacia internacional dedica recursos massivos para debater o status deste local específico. Isso reflete a descrição antiga de Jerusalém como uma pedra pesada que desafiaria a gestão política externa. Nos bastidores, movimentos de resgate cultural estão reativando protocolos antigos com rigor de pesquisa. O texto de Números descreve rituais específicos como o da novilha vermelha para a purificação do templo. O que vemos hoje é um movimento de arqueologia experimental que busca replicar essas condições exatas. A criação controlada desses animais trouxe um debate teórico milenar para o campo da realidade tangível. Isso deve ser analisado como um fenômeno sociológico que impacta a identidade e a política regional. A fabricação de utensílios baseados em descrições antigas demonstra um compromisso com a memória histórica. Para a antropologia, isso sinaliza a transição de um mito religioso para um projeto de patrimônio cultural ativo. A materialidade desses projetos gera novos debates sobre a gestão dos espaços sagrados no Oriente Médio. Paralelamente a esses movimentos culturais, observamos uma evolução inédita na governança econômica. Impérios antigos, como Roma e Babilônia, buscavam o controle total sobre as trocas comerciais de seus súditos. No entanto, lhes faltava a infraestrutura de dados para monitorar cada transação individual em tempo real. A ambição de centralização descrita nos textos antigos sempre esbarrou nas limitações logísticas da época. Hoje, a tecnologia de registros digitais distribuídos oferece a capacidade técnica que o passado apenas imaginou. Sistemas modernos de gestão permitem um nível de governança que replica o modelo imperial descrito nos textos. A digitalização das rotas comerciais cria pela primeira vez a possibilidade de um monitoramento sistêmico. Não se trata apenas de economia, mas da evolução da capacidade do Estado de gerir recursos e acessos. O que os textos chamavam de controle sobre compra e venda é hoje uma questão de soberania digital. O analista histórico percebe que a tecnologia moderna preenche as lacunas de poder dos antigos impérios. A infraestrutura global está atingindo o nível de sofisticação necessário para a governança centralizada prevista. A convergência não é apenas mística, mas técnica. Temos a motivação antiga somada à ferramenta moderna. A negação desses paralelos por parte de observadores seculares ignora a continuidade da ambição humana. O texto indicava que, em tempos avançados, haveria resistência em reconhecer a validade desses avisos históricos. Muitos preferem ignorar a evidência física e documental, mantendo uma visão de progresso linear isolado. Mas os mapas, a hidrologia, as alianças e a tecnologia de gestão apresentam dados difíceis de refutar. Estamos observando a replicação de modelos de governança antigos, agora suportados por tecnologia de ponta. O impacto não é apenas regional. Envolve todas as nações que dependem da estabilidade das rotas globais. A neutralidade se torna complexa quando a geografia e os registros antigos convergem de forma tão clara. Eventos locais ganham escala global, instantânea, devido à interconexão das redes de dados e diplomacia. O mundo se tornou integrado o suficiente para que uma estrutura antiga se manifeste simultaneamente em todo lugar. A questão central é reconhecer o alinhamento entre a capacidade técnica atual e as descrições do passado. Cada novo avanço logístico confirma que a estrutura para eventos globais está sendo finalizada agora. A evidência sugere que estamos atingindo o ápice da capacidade humana de replicar o controle descrito. Resta-nos analisar as implicações práticas dessa convergência para a compreensão do nosso próprio tempo. Entender a realidade exige olhar para os dados sem o filtro do preconceito moderno ou da negação sistemática. Vamos para uma reflexão sobre o que essa leitura do passado exige de nossa postura no presente. Diante desta convergência de fatos, a resposta mais racional é a busca por compreensão, não o pânico. O objetivo dos registros antigos nunca foi gerar medo, mas oferecer um mapa para tempos de transição.
Entender que a história segue trilhos identificáveis traz clareza em meio ao ruído informativo atual. Significa que os eventos globais não são acidentais, mas partes de um processo histórico longo e estruturado. A agricultura no deserto e a tecnologia de governança contam facetas diferentes da mesma narrativa. O que apresentamos não são especulações, mas correlações entre textos preservados e a realidade física. A produtividade da terra de Israel é um dado estatístico que rompe com séculos de estagnação registrada. As alianças no norte são fatos diplomáticos que revertem tendências históricas de rivalidade. A arqueologia experimental em Jerusalém é um fato material, revivendo práticas esquecidas há milênios. Ignorar a soma dessas partes é optar por uma análise incompleta da realidade que nos cerca hoje. A sabedoria antiga nos ensina a observar os sinais dos tempos com a mesma atenção que lemos o clima, não para anunciar o caos, mas para navegar com precisão através das mudanças inevitáveis da história. Muitos sistemas políticos julgaram ser definitivos, mas a história provou a transitoriedade de todos eles. Impérios surgiram e desapareceram conforme os ciclos descritos pelos observadores do passado. Hoje, a crença na tecnologia nos faz pensar que superamos as regras fundamentais de causa e efeito, mas a tecnologia atua apenas como um viabilizador para a execução de estruturas de domínio já estabelecidas. Aquele que estuda o passado com rigor possui uma ferramenta de análise que a maioria desconhece. Você agora detém a responsabilidade desse conhecimento que convida a uma postura de vigilância intelectual. Não se trata de isolamento, mas de firmar o entendimento em princípios que sobreviveram ao tempo. Quando as notícias indicarem instabilidade, você reconhecerá a continuidade do texto antigo. A estabilidade mental em tempos líquidos vem de ancorar a percepção em verdades históricas sólidas. O convite deste canal é para que você continue investigando os fatos e conectando as evidências. Não aceite narrativas superficiais sem antes consultar o que foi registrado há milhares de anos. A verdade histórica tende a emergir, confirmada pela arqueologia e pela geopolítica, independentemente da opinião. Se as descrições sobre nações e geografia se confirmaram, os textos sobre a condição humana também são válidos. A precisão macroscópica dos eventos globais sugere uma precisão igual nas questões de propósito individual. Estamos vivendo um período onde a fronteira entre o documento arqueológico e a atualidade se dissolveu. Mantenha a atenção plena, a mente analítica e o foco nos desdobramentos que a história ainda trará. A narrativa humana continua avançando. Estamos entrando em capítulos decisivos e densos. Que o entendimento profundo do passado ilumine suas decisões e sua visão de mundo no presente. Esteja atento, pois o relógio da história segue seu curso, validando cada linha preservada no tempo. Obrigado por nos acompanhar nesta investigação sobre arqueologia, textos antigos e o mundo atual. Se esta jornada despertou o desejo de compreender como narrativas e palavras moldam a realidade, conheça o Flipbook. As palavras têm poder. Ele conecta neurociência e sabedoria antiga para fortalecer sua mente. O link está no comentário fixado para quem busca aprofundar seu domínio sobre o próprio pensamento. Agora, continue sua busca pelo conhecimento clicando em um dos vídeos que aparecem na sua tela.